Minha gente, tudo bom? Estamos aqui num novo tema, num novo encontro, mergulhando um pouquinho mais nessa perspectiva sistêmica que faz a gente aprender tanto, não? Pelo menos eu observo dessa maneira. Dessa vez falando ainda um pouquinho mais sobre constelações. Será um modismo ou resolve alguma coisa? Então eu ouço as pessoas comentando sobre isso e pensei em colocar esse tema para nós olharmos mais de perto para isso. Desde já eu quero agradecer muito a tua presença. Quero reforçar que você possa comentar, oferecer sugestões de temas, poder compartilhar esse material com outras pessoas do teu círculo de amizades e que você perceba que possa ser algo interessante, que você possa agendar atendimentos, se for alguma coisa que você esteja buscando, que você perceba que possa ser contributivo. Enfim, sinta-se à vontade para estabelecer uma proximidade maior comigo, para que possamos olhar juntos algumas situações. Então, entrando no tema constelações, e sobre essa possibilidade de enxergá-la como algo que se indague a respeito do para que ela serve. Ou será que ela está servindo a algo relacionado à moda, a um costume predominante? Porque moda é isso, né? É algo que está instaurado num dado momento, numa dada coletividade, como um caminho popular a se seguir. Ela pode estar ligada a um comportamento, ao uso de determinadas palavras. A moda pode estar ligada à religião, pode estar ligado a um tipo de lazer, enfim, há tantas coisas, né? Vestuário, que é o mais comum, talvez, né? Para nossa mente associar. Moda é um pouco isso, né? E o resolver, quando a gente fala, né? Será que tal coisa vai resolver? O que é que a gente entende por resolver? Vale a pena refletir isso. É alguma coisa que você entende que está fora de você? Que você está buscando fora de você? A resolução, ela está em algo ou em alguém? Então, é importante se perceber isso, né? O que é que se entende por resolução? A resolução, ela pode estar ligada a um processo de transformação. E normalmente é assim, a gente encontra uma certa harmonia, um certo equilíbrio, quando a gente muda um determinado padrão de fazer as coisas, de pensar as coisas, um padrão talvez de existir nesse mundo. Mas para mudar isso, enquanto adultos, é alguma coisa que a gente espere que alguém venha dizer para a gente o que e como fazer? Então, se nós entendermos que a resolução, que a solução de algo está em nós mesmos, a partir do momento que nós conseguimos fazer transformações em nós mesmos, eu diria para vocês, na minha perspectiva, que a constelação ela pode ser algo muito interessante, porque ela vai possibilitar revelar algo.
E quanto menos dono de um poder afirmativo você é, quanto menos você faz diagnósticos sobre si mesmo, sobre o que está acontecendo, quanto menos você cria verdades repetitivas a respeito de algo, mais a constelação poderá contribuir. Porque nesse mundo nós somos, de repente, muito empurrados a perceber a lógica de tudo, a utilizar a mente, o raciocínio, não é? E quando a gente utiliza terapêuticas que vão por outros caminhos, que abrem outras portas, né? As portas de uma mente consciente, da consciência sobre o seu sentimento e sobre a sua emoção, algo que você encontra, né? Algo que você percebe além, atrás, né? Ou numa situação mais profunda do que a verdade que você cria, os movimentos que você já conhece, mas as terapêuticas que buscam um olhar sistêmico, mais amplo, né, mais acumulativo de conhecimentos nas mais diferentes vertentes, mas essa terapêutica vai auxiliar, né? É como a gente olhar num espelho e se surpreender com aquilo que a gente vê, porque a gente vê algo atrás da imagem visível aos olhos. E isso vai ampliando cada vez mais quando nós trabalhamos nesse sentido, né? Então, depende muito, né? Encontrar a resposta para essa indagação, é modismo, é algo que pode resolver, depende muito do foco que você dirige o seu olhar, a sua emoção, o seu sentimento, e de quanto você está aberto a se transformar, não é? Eu acho que vale a pena a gente perceber assim, que retomar, né, resgatar aí o conhecimento de que a constelação familiar, ela não começou aqui no Brasil, né? Aqui nós começamos a conhecê-la em torno do ano 2000, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, mas final da década de 70, meio da década de 70, na Alemanha, esse movimento sistêmico já era estudado. Não tinha esse nome ainda, era estudado e praticado tem uma terapeuta que o nome dela salta, né, como a precursora inicial da constelação familiar, que é deixa eu ver o nominho dela aqui, Virginia Satir. Virginia Satir. E a Thea, que tem um sobrenome alemão, então eu não sei se eu pronunciarei corretamente, mas é a Thea Schoenfelder, ou algo semelhante a isso, né? Elas duas, já na década de 70, já estavam nesse movimento, né? E aí, Bert Hellinger foi se aproximando disto, ele já como psicanalista, né? Ele foi também, já tinha experiência como teólogo, foi padre, não é? E tendo estudado a filosofia, análise transacional,
a terapia primal, ele foi se aproximando daquela terapêutica que lá ele começou a perceber que respondia a coisas, que dava respostas a conflitos, não é? Conforme as pessoas procuravam pelo atendimento. E ele começou a estudar mais e mais, né? E não é assim que a gente faz quando a gente ouve falar alguma coisa. Um comportamento que fica em superfície é quando a gente ouve falar de algo e a gente já cria opiniões inflexíveis sobre esse algo que a gente nem conhece, a gente só, entre aspas, ouviu falar. Outra coisa diferente é o comportamento de quem ouve falar algo e começa a aprofundar um pouco mais os conhecimentos nesse algo, né? Lançar mão de estudos, juntar as coisas que ouve com as coisas que tem em si próprio, né? Com alguns conhecimentos que já adquiriu e vai fazendo fusões. Foi um pouco, segundo o meu olhar, do que Bert Hellinger, hoje conhecido como pai das constelações, fez. Porque talvez ele tenha oferecido o formato mais convergente àquilo que hoje a gente desenvolve como constelações familiares, né? Outras pessoas, né, publicaram vários livros das experiências que viam, que ele ia desenvolvendo, né? A gente tem muitos livros do trabalho de Bert Hellinger à disposição para quem queira, e me parece que a constelação familiar, enquanto formato terapêutico, que chega aqui tão recentemente para nós, né, comparando com as terapêuticas mais conhecidas por nós aqui no Ocidente, né, nesse país, é importante que a gente perceba que com tão pouco tempo eu sinto assim o quanto que nós ainda temos que conhecer. Nós temos já excelentes trabalhos na constelação, com a constelação, a partir da aplicação da constelação familiar. Temos infinitos depoimentos, não é? Eu, inclusive, percebi através das constelações que eu passo por ela, né, antes de aplicá-la, né? Eu tenho na minha formação, eu acabo vivenciando a constelação para o meu movimento de vida pessoal e particular. Então, quando eu começo a perceber as coisas que vão surgindo e que tudo aquilo vai fazendo sentido para mim, eu começo então a perceber a grandiosidade desse trabalho, sem eliminar, evidentemente, a grandiosidade de tantos outros trabalhos ricos, né, nessa questão de uma forma de cuidado além do cuidado médico biológico tradicional. Normalmente, quando a gente fala em cuidado, a gente associa a ideia de medicina convencional, ocidental. Mas quantas coisas não existem além disso, não é, minha gente? Quantas coisas! Quando eu coloquei aqui para vocês um vídeo, um trabalho, né, um tema sobre as práticas integrativas complementares, eu mostro um pouco disso, não é? Que eu fico imaginando que tanta gente nem conheça, né? Então, a constelação familiar, ela é mais um caminho,
Ele é mais um caminho que complementa a atenção da pessoa sobre ela mesma. E quanto mais a gente amplia a atenção sobre nós mesmos, sobre os movimentos do nosso corpo, os movimentos da nossa emoção, da nossa mente, a gente vai aprendendo com isso a lidar melhor com as dificuldades. Será que tem outras formas de nós conduzirmos a nossa vida de acordo com aquilo que nós temos em nós? Será que há uma outra forma da gente aprofundar o nosso bem-estar além do conhecimento sobre o que é o bem-estar ou o mal-estar em nós? Então, a constelação, ela traz isso, né? Ela traz essa possibilidade de aprofundamento. O nome constelação familiar, quando é traduzido para o português, é traduzido com esse nome, não é? Também é algo que pode ser bom ou ruim. Ou melhor ainda, pode confundir muito, né? Dependendo de como que cada um faça a sua abstração. A constelação sob o ponto de vista da astronomia, é alguma coisa que indica a posição das estrelas e estuda, não é? A astrologia faz isso, não é? A astronomia com um foco, a astrologia com outro, estudando a posição dos astros, né? Das estrelas que a gente vê de uma maneira tão distante, não é? Sob o ponto de vista do que traduz para nós o nosso campo visual. Então, cada estrela, cada astro ali já tem o seu lugar, tem o sentido, tem o significado, quando se aprofunda nesse caminho, né? A constelação talvez tenha adquirido esse nome na tradução porque ela vai fazer com que a gente enxergue as coisas, os sentimentos, as emoções, o nosso movimento interno a partir de um dado lugar, a partir do lugar que está relacionado com o problema que a gente apresenta. Então, no meu ponto de vista, a ideia de associar, né, a constelação familiar sistêmica, traduzindo para esse conceito que nós já tínhamos sobre constelação do ponto de vista estelar, talvez nesse sentido tenha sido escolhido, né? Porque vai tratar de alguma coisa que nós vamos entender melhor o significado quando a gente percebe esse campo dos astros como um todo e com aquilo que cada parte significa em relação a esse todo. Na constelação familiar, na tradução, na escolha do nome, na tradução, né, ela vinha também com possibilidade de se chamar movimentos da alma, movimentos do espírito, e aí pela conotação religiosa que talvez isso pudesse tomar, né, então se saiu dessa escolha, né, nominal. Mas a gente já pode perceber que para nós mergulharmos no lugar que nós ocupamos, no lugar de cada sentimento, no lugar das emoções, né, no lugar
dos seres com os quais nós nos relacionamos, para a gente fazer isso, nós não podemos ter nenhum pré-julgamento, né, para conseguirmos fazer isso de verdade, enxergar a verdade do que é. Nós não podemos partir de nenhuma verdade. A gente parte da abertura, da entrega por ver novos e diferentes prismas, né? Então, é esse o caminho que a gente vai encontrar no trabalho oferecido pela constelação familiar, no atendimento oferecido pela constelação. É um mergulho em si mesmo, em algo desconhecido, e que você vai conhecendo esse algo a partir do acompanhamento ou da facilitação do constelador, não é? Então, teve esses diferentes nomes, né? Escolheu-se aí a constelação que causa confusão em muitas pessoas, principalmente aquelas que ficam só na superfície, né? De perceber as coisas na superfície. Essa coisa do modismo da constelação, acho que vale a pena a gente refletir assim também. Nós temos a tendência, né, aqui no Ocidente, de ser guiados por modas, nós de uma maneira geral, evidentemente, não é? As modas dos temas para filmes, para livros, para, né, a forma da gente se apresentar no mundo, né? Vestir o nosso corpo. As novelas passam essa questão da moda o tempo inteiro. Então, quando a constelação chega, ela pode entrar também com essa concepção, mas vai depender exclusivamente, né, do movimento que as pessoas façam em relação a isso. Uma novidade, ela entra com uma tendência de criar moda. Não é assim que as coisas acontecem de verdade? E agora é moda pendurar, por exemplo, uma pedra no pescoço. Agora é moda pentear o cabelo de um determinado jeito. A década de 60 apresentava uma determinada moda na forma das pessoas se vestirem. A década de 70 gerou, né, outras possibilidades, evidenciou outros movimentos, não é? Então, essa questão do que é moda, o que não é moda, tem o movimento do geral, mas tem a escolha que cada um faz, né? Você vai adotar esse jargão para você? Você vai se relacionar com uma determinada coisa porque é moda ou não moda, né? Ser moda oferece para você uma conotação negativa. Então você vai precisar fazer essas questões, né? Ter essas questões para você, para poder fazer as suas escolhas. Quanto mais a gente se libera de ser dono de uma verdade única, mas nós nos colocamos disponíveis para melhorar, para mergulhar em algo novo, melhorar a nossa vida no sentido de uma autotransformação. Será que tem sentido nós vivermos, ter uma vida baseada em verdades absolutas, em movimentos inflexíveis? Uma vida baseada em repetir sempre a mesma ou as mesmas coisas?
Será que é esse o sentido de vida que você busca para você? A mim parece que isso vai ficando também meio cansativo e desestimulante. Porém, cada um de nós é que tem que fazer essa observação, não é? Não sou eu nem ninguém que vai afirmar aqui para você que é desse jeito ou daquele outro jeito. Podem ser de vários jeitos, porém você precisa conhecer um pouquinho mais cada um dos jeitos que você imagina que pode ser, né? E assim a gente vai se revelando para nós mesmos. Então tem essa coisa da chegada da constelação aqui no Brasil em torno dos anos 2000. A aplicação dela, ela já foi, quando ela chega, ela já foi sendo estudada por muita gente, né? Muitos profissionais daqui que foram aprender com Bert Hellinger. Um deles, a gente tem um juiz, um deles, são muitos, né? Mas eu vou citar um nominho, se você quiser pesquisar mais. Sami Storch, um juiz da Bahia, né? Ele começou a estudar mais isso com Bert Hellinger, assim como muitos outros no nosso país como um todo. Mas Sami Storch, aqui no Brasil, no nosso país, ele foi abrindo espaços no direito sistêmico a partir do que ele conheceu e se formou, né, nesse mergulho que deu nas constelações familiares, no estudo que fez, na prática desenvolvida e na aplicação desse tipo de trabalho na justiça. Então nós temos já aqui no Brasil, né, campos muito férteis, espalhados no país inteiro, no direito sistêmico, né, ligado à vara da família, normalmente, diferentes áreas, mas a vara da família, né, pelos conflitos humanos que apresenta, ela criou assim um berço fértil de desenvolvimento das constelações familiares, a promotoria pública também, não é? Penitenciárias, né? Nós temos também na pedagogia muitas escolas, né? Trabalhos maravilhosos realizados com constelação na pedagogia sistêmica. E a gente foi, então, daí a mediação judicial foi se atrelando a esse trabalho do direito, né, do olhar sistêmico na justiça, não é? E aí as coisas foram aparecendo, a questão dos círculos da paz foram se associando à constelação. Quando a gente lê ou ouve trabalhos maravilhosos com os círculos da paz associado à justiça restaurativa, a gente vai perceber também o viés altamente convergente com a constelação. Normalmente também onde tem um tem outro, né? O trabalho da comunicação não violenta, da CNV, que é tão, para mim particularmente, né, tão importante nos tempos atuais. Já fiz algumas formações em CNV. Yuri Storch é o profissional que vem cada vez mais, né, disseminando esse conhecimento com tantos profissionais que já desenvolvem isso no nosso país, né? Eu digo no nosso país, mas percebamos assim, tudo que acontece aqui no Brasil já está acontecendo há algum tempo em outros lugares do planeta, em outras nações,
né? Então, que a gente tenha também a humildade de reconhecermos isso, né? E trocar essas experiências agora com a internet é alguma coisa altamente enriquecedora. E é isso que acontece, né? A região do Nordeste, nesse aspecto de terapêuticas sistêmicas, né? Como é o caso do direito, né, sistêmico, da própria terapia comunitária também, terapia comunitária sistêmica, ela tem uma abordagem muito próxima, né, interrelacionada com a constelação familiar, na questão da compreensão dos conflitos a partir das relações estabelecidas entre as pessoas, né? E Bert Hellinger, quando ele faz o aprofundamento da constelação, né, e vai viver lá com uma tribo Zulu, né, com Zulus na África, ao que ele se atenta? A questão dos conflitos nas relações, né? E a partir do que ele atenta, do que ele observa, né, juntando com a formação e com os conhecimentos que ele já tinha, né, naquele mix contributivo ali de estudos e observações que ele vai fazendo, ele então apresenta para nós as ordens do amor, né? Ele apresenta para nós a percepção dele de que os equilíbrios ou desequilíbrios nas relações, o que gera conflito, está pautado, né, no quanto a pessoa se sente incluída, se sente pertencendo, né, aos grupos, à família, à sociedade, no quanto ela consegue equilibrar as atitudes que ela tem, os pensamentos, as emoções, né, o quanto que ela consegue dar e receber, e o quanto que ela consegue reconhecer e respeitar o lugar das coisas e das pessoas, o lugar que ela ocupa, né, o lugar daqueles que vieram antes dela, o lugar daqueles que chegam depois dela. Então, esses aprofundamentos a constelação foi tendo com Bert Hellinger, e cada um de nós, ou porque a gente aplica a constelação, ou porque a gente aprende a utilizar a constelação para um processo de autoconhecimento, de resolução dos conflitos criados em nós mesmos e por nós mesmos, quando a gente aprofunda tudo isso, a gente vai reconhecendo o que é de fato a constelação. Então, é uma terapêutica que está num movimento constante, né? Todo o trabalho sistêmico, ele é um trabalho que ele não se encontra pronto. É um trabalho que ele pede para que nós tenhamos um movimento de grandiosidade ao reconhecermos, ao percebermos o fluxo da vida. Então, eu vejo também as constelações e proponho que você faça essas observações, né? Reflita sobre essas questões que eu estou te trazendo aqui e outras que de repente você já tenha, né? Vale a pena lembrar que em 2018, né, só para você ter uma ideia também, o quanto aqui no Brasil essa prática, né, de cuidado, ela é recente, né? 2018, por exemplo, nós tivemos em São Paulo o primeiro congresso brasileiro
de constelações familiares. Nesse congresso, Bert Hellinger veio para cá, né? E foi apresentado nesse congresso o grupo de brasileiros que já estavam inseridos nesse trabalho, nas mais diferentes áreas, né? Pedagogia, direito, nas mais diferentes áreas, né? Então foi a oportunidade de um reconhecimento maior dessa prática já conhecida em outros universos, né, em outras nações, o reconhecimento dessa prática aqui no Brasil. Nesse evento, nós tivemos representantes de cerca de 10 países, né, em torno de 10 países. Então vejam vocês a dimensão desse trabalho, né, que a dimensão que os trabalhos eles vão tomando quando as pessoas vão passando por isso, estudos vão sendo realizados, né, e saindo da superficialidade do olhar, né, do olhar estigmatizado, superficial, preconceituoso, né? Quanto mais a gente mergulha, estuda, junta com conhecimentos científicos que nós já temos ou de outras áreas, né, conhecimentos das mais diferentes áreas que temos, mas essa sedimentação, esse reconhecimento sobre essa coisa, ele vai se dando, ele vai acontecendo, né? Nada como pegar fazer uma relação entre estudo, né, teoria e realidade e prática, né? Quando a gente faz isso e percebe resultados, né, então as coisas a procura vai aumentando, os estudos vão aumentando cada vez mais. Então, nós tivemos essa questão dos desdobramentos, né, que com Bert Hellinger, maravilhoso, né, nós pudemos aprender tantas contribuições que ele trouxe, né, hoje já não está mais entre nós, mas tantos livros, tantas coisas ele deixou para que cada um de nós se aprofunde um pouquinho mais. Então, a constelação familiar é algo que vai tocar na alma, não é algo só do mental. Na verdade, ela se distancia do mental e ela entra num aprofundamento emocional. Importante a gente perceber isso, né? Ela tem relação com a ideia de pacificação interior. Pacificação do sujeito, da pessoa e pacificação do universo, do mundo, na relação com o mundo, né? Olha como isso é importante nos dias de hoje, não é? Me parece que isso é mais atual do que nunca. A pacificação nas relações, né? Então, com a constelação, a gente vivencia essa pacificação interior. E a gente promove a pacificação maior, porque ela tem a ver também com os movimentos mórficos, com a fenomenologia e os movimentos mórficos. Então, aquilo que eu estou pensando aqui, que eu estou trazendo para você, isso está ressonando no meu ambiente, no ambiente que eu estou, faz conexão com você que me ouve e amplia esses ambientes de conexões, né? As nossas energias, né? Elas vão se ampliando cada vez mais nas relações que a gente estabelece com os outros, nas palavras que nós pronunciamos, nos sentimentos que nós emitimos, esteja a pessoa no nosso foco visual ou não. As intenções se propagam e com os estudos mórficos a gente
a gente observa isso, né? Não sei se você já viu alguma coisa a respeito, já se interessou por conhecer um pouquinho mais. A constelação está nesse âmbito, né? Então, se deixar perceber o que está acontecendo para entrarmos em conexão com fluxos saudáveis, né? Com um movimento saudável da vida. A nossa vida tem sombras? Tem, né? A escuridão faz parte, não é assim? Porém, quando estamos em contato com a luz externa, com a luz interna, a gente vai criando recursos para nos administrar na escuridão. Talvez por perceber a escuridão sem nos deixarmos amedrontar por ela. Então eu estou utilizando uma linguagem aqui metafórica, talvez, né, no sentido de facilitar para você perceber, né, segundo a minha perspectiva e o meu olhar, o que é administrar uma vida saudável. Né? É uma vida que não tem problema, é uma vida família, sorriso, margarina. Não, é uma vida que você consegue perceber as dificuldades e não se deixar sugar por elas. Você vai conseguindo administrar melhor. Então, a revelação a transformação para esse fluxo saudável, uma terapêutica possível de se entrar nesse caminho é a constelação familiar, né? De uma maneira muito humilde, contributiva e reconhecendo a importância da espiritualidade, das conexões que fazemos com algo além da matéria, né? Com a constelação a gente vai por esse caminho, não sendo religioso, não evocando nenhum tipo de mágica, simplesmente percebendo o que acontece com você, de verdade, sem máscaras, né? E aí, então, os locais, né, que ela vai se propagando, que eu já te falei, cada vez mais, né, e eu fico achando, assim, maravilhoso quando a gente vai percebendo, entrando nesses locais, nesses trabalhos grupais ou individuais e percebendo o que acontece ali com aquelas pessoas envolvidas. É algo que é para sentir realmente, minha gente, o que acontece ali, é só sentindo mesmo, né? Só você participando e sentindo. Nós estamos chegando no finzinho já desse vídeo e eu quero trazer para você nesse final, estou de olho aqui no tempo também, né, para não me perder, eu quero te trazer, gostaria que você refletisse as coisas que nós conversamos aqui e quero te trazer uma oração dos antepassados, né? Ela tem o foco, né, essa oração, ela tem como base esses conceitos de Bert Hellinger, o movimento sistêmico, e eu quero colocar aqui para você, para te oportunizar a sentir um pouco isso e finalizar essas coisas que eu trago para você com muito carinho, muita humildade e dedicação, porque é um trabalho que não tem fim. Eu mostrei esse desenho num dos vídeos anteriores e lá do comecinho e trago ele de novo, né? Para a gente imaginar um pouco, eu tentar passar para você um pouco do infinito do ser. Como que nós, como somos, podemos nos ver como seres infinitos, sem dimensão, sem linha tênue de divisão. Mas para isso a gente precisa se permitir, né? Então, se você puder fechar os teus olhos e ouvir aqui essa oração, essa contribuição que Bert Hellinger deixa para nós. Então,
Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz com muito amor às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz às histórias de violência. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor, amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas de um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Grande beijo.